Queridos, vamos ler a palavra do Senhor, vamos trazer uma meditação agora da palavra de Deus. Eu peço que você abra a sua Bíblia agora, em nome de Jesus. Abra no livro de João, capítulo 9, do versículo 13 ao versículo 25. João, capítulo 9, do versículo 13 ao versículo 25. E assim diz a palavra do Senhor. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos. Eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele. Idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Verso 23 diz: foi por isso que os seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Pai, pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, ó Pai. Nos alimente com essa palavra, nos inspire com essa palavra e nos ajude, meu Deus, a viver ela no nosso dia a dia. Nós oramos e agradecemos assim em nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Queridos, na quarta-feira, nós compartilhamos aqui uma palavra, e o título da palavra foi o agir improvável de Deus. E nós, quando falamos isso, nós falamos porque realmente Deus às vezes tem maneiras de agir que a gente não espera, a gente fica impactado. E nós vimos que esse homem, esse cego que nós estamos falando, nós trouxemos a experiência dele na última quarta-feira, e a gente viu, queridos, que Jesus, com a cura desse homem, ele corrigiu uma crença popular. As pessoas imaginavam que, ora, se uma pessoa nasceu cego, ou ele pecou, ou só os pais dele pecaram, porque alguma coisa de errado houve, porque Deus não permitiria que alguém nascesse cego. Jesus vem e diz assim: não, ele nasceu cego para que o nome do Senhor fosse glorificado. Uma outra coisa, que Jesus curou ele de uma maneira incomum, e é interessante que nunca antes nem depois aconteceu isso de novo. Jesus, ele cospe no chão, ele faz uma laminha, ele passa nos olhos daquele homem, e aquele homem fica curado. Curou de uma maneira incomum, e a gente percebe que Deus muitas vezes age de maneiras que a gente não espera. E uma outra coisa, que Jesus, ele foi sensível à vida daquele cego. Os discípulos viram aquele cego, até questionaram: olha, quem foi que pecou? Foi ele ou foram seus pais? Eles estavam mais preocupados em saber o motivo do porquê eles estavam cegos do que o poder que Jesus tinha para curar aquele homem. Jesus foi sensível e Jesus cura aquele homem. Mas, queridos, o que acontece depois dessa história é impressionante. Depois que de tudo que Jesus fez,
depois da maneira extraordinária que Jesus agiu, impressionante, como foi o tema da mensagem, né? O agir improvável de Deus. A cegueira religiosa impediu os fariseus de reconhecer Jesus como Senhor. Jesus fez tudo o que fez, mas os fariseus, eles continuavam cegos espiritualmente. E sabe o que eu aprendo? Que a cegueira espiritual, ela nos paralisa. A cegueira espiritual nos paralisa. O tema dessa mensagem hoje é cegueira espiritual. Ah, meus irmãos, quem são os fariseus? Eram homens que eram estudiosos, super estudiosos do Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. Os livros em que são colocados como Moisés, como responsável deles. Eles acreditavam que o povo judeu tinha sido escravo, porque desobedeceram a Deus. E o que é que eles pensam? Nossa, se o povo de Deus se tornou escravo por desobediência, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos agora zelar por a palavra. E eles começaram a zelar, e eles criaram um monte de leis, para que de alguma maneira a palavra não fosse desobedecida. Só que qual foi o problema dos fariseus? Eles começaram a idolatrar o conhecimento deles. Eles começaram a idolatrar os livros e idolatrar Moisés. Eles tinham uma admiração tão forte por Moisés, eles tinham uma admiração tão forte pelas leis que eles mesmos criaram, para de alguma maneira blindar aquilo que Deus tinha estabelecido, que eles começaram a se tornar pessoas insensíveis àquilo que Deus estava fazendo diante dos olhos deles. A cegueira espiritual era uma realidade na vida dessas pessoas. E eu digo para você também que a cegueira espiritual é uma realidade na vida de muita gente hoje. Pessoas que não conseguem enxergar uma ação de Deus. Pessoas que não conseguem perceber que Deus está agindo no meio dela, em volta dela, próximo a ela, e estão completamente cegos. Assim como os fariseus estavam. O que essa cegueira atrapalhava ou paralisava a vida desses homens? Primeiro, a cegueira espiritual fez com que eles não conseguissem ver o que Jesus estava fazendo, como a gente disse aqui. Meus irmãos, eles não conseguiam ver. O texto é interessante. Todo mundo via que aquele homem foi curado, milagrosamente. Todo mundo via que aquele homem foi curado extraordinariamente. Aquele homem testemunhou da cura que Jesus realizou. Outras pessoas testemunharam. Os pais não testemunharam, porque se testemunhassem poderiam ser perseguidos por eles e expulsos da sinagoga. Então, muitas provas concretas eram dadas para que eles pudessem enxergar Jesus como Filho de Deus. Mas eles não enxergavam. E eles não enxergavam. E Jesus passou na vida deles e eles não conseguiram ver Jesus como Filho de Deus e como Senhor. Ah, meus irmãos, às vezes a nossa cegueira espiritual nos leva a não enxergar o que Deus está fazendo, às vezes na minha família, na sua família, em nossa cidade. Queridos, será que Deus não tem um propósito em fazer com que todos nós passemos de repente por essas circunstâncias tão difíceis que nós estamos enfrentando? Quantas e quantas pessoas não foram curadas milagrosamente? E queridos, nós como igreja temos vivido um milagre. A equipe ministerial que serviu desde o primeiro dia, lá atrás, há quase um ano atrás, no nosso
no momento que tudo ficou fechado, que os cultos eram apenas online, toda aquela equipe desde hoje, graças a Deus, nenhum deles ficou comprovado que foram infectados. Meus irmãos, nós somos pessoas mais especiais? Não. Mas eu preciso reconhecer que tem a mão de Deus nisso. Nesse ano de 2020 para o ano de 2021, queridos, nós avançamos muito em nossa estrutura, em nossa paixão pelo Senhor. A conferência da adoração foi uma prova disso. Pelo menos enquanto eu estive aqui, durante uma conferência, nós nunca ganhamos tantas pessoas como nós ganhamos nesse período. Mão de Deus está aqui, nos conduzindo em tudo. Aí, meus irmãos, Deus às vezes está fazendo milagres na sua vida. Deus já te deu tantos livramentos. Deus já abençoou tanto a sua família. Jesus já fez tantas coisas. E você tem se tornado, ou tem se comportado como uma pessoa insensível. Pastor, mas o senhor não sabe a dor que às vezes eu estou passando, eu estou enfrentando na situação que eu estou vivendo. Queridos, eu não preciso entender a dor que você está enfrentando. Eu tenho compaixão naturalmente disso, mas eu preciso dizer para você que há um Deus que é com você apesar dessa dor e dessa sua angústia. Há um Deus que é com você apesar de tudo isso que você está vivendo. Os fariseus, eles não conseguiam enxergar o que Jesus estava fazendo, e muitas vezes nós não estamos conseguindo enxergar aquilo que Jesus está fazendo e aquilo que Jesus quer continuar fazendo em nossas vidas e através das nossas vidas. Jesus passou na vida desses homens, e Jesus passou e eles não aproveitaram. Jesus passou e eles não entraram em conexão, em relacionamento com Jesus. Não celebraram Jesus. Não tiveram a oportunidade de abraçar o Filho de Deus, mas não abraçaram. Tiveram a oportunidade de aprender com o Filho de Deus, mas não aprenderam. Por quê? Porque era um povo duro no seu coração. A religiosidade endureceu o coração desse povo. Queridos, eu posso declarar para vocês, infelizmente, para a minha vergonha, que um dia meu coração já foi tão duro. Mas tão duro, eu era, em algumas circunstâncias, tão insensível. Eu lembro, queridos, de uma assembleia que nós estávamos aqui nessa igreja, em um domingo de manhã, e uma pessoa que estava vivendo uma situação de pecado, a comissão de ética, não é comissão de ética não, acho que era a comissão de ética, disse: olha, nós não tivemos condições de visitar esse irmão, e eu queria fazer a proposta para que o nome dele ficasse sobre a mesa, e depois do encontro com ele, a gente decidisse o que nós iremos fazer, se ele vai continuar como membro ou não. Queridos, eu fui o único nesse dia. Eu me levantei e eu disse: não tem que esperar mais coisa nenhuma. Não tem mais que esperar nada. Tem que eliminar ele agora. Graças a Deus eu fui um voto vencido. Graças a Deus a igreja teve sabedoria e não levou em conta a dureza do meu coração, porque eu entendi assim: se está em pecado, não é digno de ser considerado membro dessa igreja. Se está em pecado e não quer mudar de vida, mas a comissão queria encontrar com ele para ver se ajudava, e eu pensava: não tem mais jeito para ele, tem que sair mesmo. Meus irmãos, às vezes a gente ama tanto a instituição que a gente esquece as pessoas. Às vezes a gente ama tanto o nosso trabalho que a gente esquece as pessoas que estão se relacionando conosco no trabalho, como se aquelas pessoas fossem máquinas, como se as pessoas que estão debaixo da minha responsabilidade ou da minha liderança fossem os meus escravos. Não é assim que Jesus espera de nós. A cegueira espiritual nos leva a isso. Mas eu quero, querido, desafiar você a fazer o que os fariseus não fizeram, a ter uma atitude que os fariseus não tiveram. E qual é a atitude essa, pastor? Se eles não conseguiram ver o que Jesus estava fazendo, nós podemos ver sim. Nós podemos ver tantas e tantas coisas que Deus está fazendo, e esse último final de semana também foi uma dessas provas.
do que Deus está fazendo, do que Deus vai continuar fazendo em minha vida, em sua vida e através das nossas vidas. Queridos, um dia Jesus Cristo insistentemente tirou as escamas dos meus olhos e tem me ajudado a ser uma pessoa mais sensível, tem me ajudado a ser uma pessoa que enxergue naturalmente aquilo que Ele está fazendo. A Bíblia, ela é tão extraordinária. O verso 3 diz o seguinte, verso 12, levaram aos fariseus o homem que fora cego. Verso 14 diz, era sábado, um dia que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. A Bíblia é enfática, diz, olha, foi num sábado que Jesus curou. Mas os fariseus estavam tão apegados à lei, estavam tão apegados e esqueceram a essência da lei, porque a cegueira espiritual nos leva a perder a convicção do que é a essência da palavra. E a essência da palavra dizia que o sábado, ele foi estabelecido para que houvesse um dia onde as pessoas pudessem parar para glorificar a Deus. Ou seja, o sábado, ele existiu para glorificar a Deus, mas especialmente para que as pessoas tivessem a oportunidade de parar as suas atividades, não trabalhar igual um escravo, porque escravo trabalhava todos os dias, mas os servos de Deus até no sábado teriam que parar, inclusive os seus escravos. Eles entenderam que era só parar, eles entenderam que não podiam fazer absolutamente nada. Jesus, ele vem trazer a essência, e a essência da lei diz assim, no sábado é dia de servir a Deus, no sábado é dia de glorificar o Senhor, no sábado é dia de glorificar a Deus através de uma cura, sim. Meu irmão, minha irmã, escute uma coisa, às vezes, a nossa cegueira espiritual pode estar cheia de conteúdo bíblico, de tradição religiosa, e isso nos faz pessoas insensíveis e muitas vezes cegas diante daquilo que Deus está fazendo de maneira extraordinária. A segunda coisa que levou a esses homens a se tornarem cegos espiritualmente é que a cegueira, eles não conseguiam enxergar aquilo que Deus estava fazendo, tornou eles pessoas insensíveis. O que é uma pessoa insensível? Insensível é aquele, por exemplo, que você toca e ele não consegue sentir, não tem sensibilidade. Leprosos, por exemplo, a pele, quando está leprosa, você toca, você aperta, você belisca, você faz o que quiser, e a pessoa não sente, porque aquela pele ali está morta. Esses homens, zelosos, o problema não é o zelo pela palavra, não. Porque o zelo pela palavra nós temos que ter. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas a palavra dele não passará. Naturalmente nós temos que ter zelo, nós temos que pregar essa palavra. Mas queridos, o problema é que eles começaram a idolatrar o conhecimento deles. Eles começaram a idolatrar as leis que eles criaram, a tradição que eles criaram. E era algo tão forte que eles carregavam com eles essas leis. E aos poucos, aquilo que era uma coisa boa, foi se tornando uma coisa ruim. Aquilo que era uma coisa para ser abençoadora para o povo de Deus, se tornou algo que atrapalharia o desenvolvimento ministerial na vida deles. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. E quem não recebeu? Essas pessoas com dureza no coração, essas pessoas que eram cegas espiritualmente, as pessoas religiosas, eles eram responsáveis ali pela sinagoga. Você já pensou, queridos? É como alguém, um pastor, por exemplo, que tem a responsabilidade de pregar a palavra e falar de Deus, e alguém vai falar a respeito de uma experiência extraordinária que viveu com Deus, que está respaldado da palavra, e eu fico questionando. Era assim que eles estavam. Eles se tornaram insensíveis.
Levaram aos fariseus, diz o verso 13. Verso 15 diz: então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. E o homem respondeu, homem cego, que não tinha tanto conhecimento como eles tinham, que era uma pessoa leiga. Ele colocou uma mistura de terra e de saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Queridos, veja que coisa aparentemente simples. Jesus cospe no chão, faz uma laminha, passa no olho, ele vai lavar, ele diz, e agora eu fiquei curado. O que era para esses homens fazerem? Esses homens deveriam celebrar a cura daquele homem, glória a Deus por isso. Eles deveriam reconhecer, colocar diante do Senhor, honra e glória por aquilo, mas não. O que eles querem? Eles querem pegar um erro, eles querem identificar justamente aquela situação que de alguma maneira some com o pensamento deles. Sabe aquela pessoa que está errada? Ela sabe que está errada, mas ela fica procurando argumentos para de alguma maneira se convencer de que aquilo que ela está apegada é verdade. Foi isso que aconteceu. Eles começaram a questionar: quem foi que fez isso? O homem não somente diz, mas ele diz em detalhes. E algo tão simples, que deveria ser celebrado, não foi celebrado. O que é que eles fazem? A Bíblia diz que eles começaram a discutir entre eles. O verso 16, a parte B, diz que houve divisão entre eles, porque uma parte reconhecia que aquilo ali foi algo sobrenatural de Deus, mas uma outra parte não. Mas os outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E o verso diz: e houve divisão entre eles. Aí diz que tomaram, pois, e perguntaram ao cego de novo: que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. O que você diz a respeito dele? Esse homem não abriu seus olhos, o que você diz? E eles não acreditavam em nada. Aí o que eles fazem? Vamos trazer os pais dele. Trazem o pai e a mãe dele. Perguntam para ele: esse filho de vocês era cego? Sim, era cego. Quem curou ele? Os pais, naturalmente, com receio de serem perseguidos e expulsos da sinagoga, diz: olha, ele já pode responder por ele, mas eu posso dizer que ele era cego. E aí, aquele homem que era cego diz que foi curado por Jesus. O texto diz que eles espiritualizam, porque, queridos, a cegueira espiritual religiosa quer sempre espiritualizar as coisas. Aí eles falam: olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa aqui. Isso, meu irmão, merecia um Oscar. Verso 24, ele diz: pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, oh aleluia, diga a verdade. Diga a verdade. Veja como ficou lindo, né? Olha, nós estamos aqui em nome do Senhor, por zelo ao Senhor, por amor ao Senhor. Me diga, meu irmão, o tanto de coisa que já tinha acontecido, eles não acreditavam ainda. Aí o que é que acontece aqui? Sabemos que esse homem é pecador, falando a respeito de Jesus. Não tinham um pecado para falar de Jesus, mas começaram a difamar, porque é assim que acontece. É assim que acontece. Quando você começa a se mover em obediência, em honra ao Senhor, começam a difamar você. Ou não é assim onde você trabalha, às vezes? Na sua família, é um alienado, é um lunático, é um fanático. Ou quando você de repente começa a fazer as coisas com zelo, as pessoas olham para você e dizem assim: não, olha, fulano só quer ser certo, só quer ser certa, só quer ser a santa ou santo.
Eles começam a espiritualizar. Aí o homem responde: não sei se ele é pecador ou não. Mostra a limitação de conhecimento de quem Jesus era para aquele homem. Mas uma coisa eu sei: eu era cego e eu agora vejo. Eu era cego, não enxergava, mas agora estou aqui diante de vocês e vejo. Para a glória de Deus, isso deveria ter encerrado, não era verdade? Mas não encerra. Verso 26 diz: então lhe perguntaram: o que ele fez a você de novo? Como abriu os seus olhos? Verso 27 diz: eu já disse a vocês, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Verso 28 diz: então eles o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Por quê? Porque o religioso não consegue disfarçar o tempo todo. Vai chegar um momento que a carnalidade vai aparecer. A carnalidade de uma pessoa cega espiritual começa a aparecer. E eles falam: discípulo, Jesus é você. E eu acredito que eles falaram grosseiramente. O texto não diz, eu estou acreditando, porque é assim que acontece. Nós somos discípulos de Moisés. Somos discípulos de Moisés. Sabe aquele povo que quer ser mais espiritual do que os outros? Não, eu conheço a Bíblia. Não, eu tenho 30 anos de igreja batista. Não, eu sou pastor, não sei o quê. Não, eu estudo o quê? Meu irmão, irmã, não, eu sou uma pessoa influente na sociedade. Não, eu tenho contatos que quando eu quiser alguma coisa eu consigo. Escute uma coisa, isso não impressiona nada Deus. O apóstolo Paulo, ele era o supra-sumo que qualquer religioso gostaria de ser. E ele diz que considerou tudo isso como nada. Meus irmãos, a cegueira espiritual impediu desses homens terem uma sensibilidade à vida. Deveriam celebrar aquela cura, mas não celebraram. Deveriam observar a essência da palavra, mas estavam mais preocupados com os seus pensamentos e suas convicções do que aprofundar naquilo que tinha acontecido. O que eles deveriam ter feito? No mínimo deveriam ter ido até Jesus. No mínimo deveriam ter conversado com Jesus. Jesus, me ensine aqui, me mostre como é que isso aconteceu. Me fale como é que o Senhor tem esse poder. Mas não fazem isso. Por quê? Porque eles queriam apenas continuar com as convicções espirituais deles. Se tornaram insensíveis. Deus fazendo, Deus agindo, e eles só enxergavam o que eles queriam enxergar. Deus dando provas. Família. O próprio cego, as pessoas que trouxeram, o testemunho daquele homem. Aquele homem corria um risco de vida, aquele homem corria um risco de ser perseguido e certamente morto, porque estavam contrariando a lei de Moisés. Não entenderam qual é a essência da lei. E aí, queridos, escute uma coisa. Às vezes você está pedindo um sinal de Deus. Deus, me deu um sinal. Deus, me mostra o que o Senhor quer para a minha vida. Me mostra o que o Senhor quer para a minha família. Me mostra o que o Senhor quer para a minha vida ministerial. Me mostra o que o Senhor quer para a minha igreja. Me mostra o que o Senhor quer para a minha casa. A gente está pedindo um sinal. E Deus está dando mas está dando muitos sinais. E você não está conseguindo ver. Porque você acha que o sinal só vai acontecer do jeito que você quer. Então você não quer um sinal. Você quer que Deus faça somente o que você quer. Meus irmãos, a cegueira espiritual
tem levado muitas pessoas que poderiam amar, servir a Deus de todo o coração, a se tornarem pessoas insensíveis. Eu louvo a Deus porque o Senhor tratou e tem tratado da minha vida, porque ainda há muita insensibilidade no meu coração que precisa ser tratada, mas eu creio, queridos, que Deus vai continuar conduzindo a minha vida, a nossa igreja, a sua família, se você permitir, para viver o melhor de Deus todos os dias. Terceiro lugar, queridos, a cegueira espiritual. Não somente levaram esses homens, os fariseus, a não conseguir enxergar e ver Jesus, o que Jesus estava fazendo. A cegueira espiritual não apenas tornou eles insensíveis, mas a cegueira espiritual levou esses homens a perderem a oportunidade de cooperar com Jesus. No mínimo, eles deveriam ter tido compaixão com esse homem cego. O que é que eles fazem com esse homem? Eles expulsam esse homem. Verso 34 diz: diante disso eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como é que você quer me ensinar alguma coisa? Porque o homem começou a questionar eles. E o texto diz que, verso 34, e o expulsaram. Você dá para entender? O nível que nós podemos chegar de religiosidade, de chegar a expulsar alguém que foi alvo do amor, da graça, da misericórdia de Deus, que estava ali testemunhando de Jesus, o Filho de Deus, que veio cumprir uma missão extraordinária, mas em nome do que eles acreditavam, eles expulsaram. Aí na minha Bíblia diz, a partir do verso 35, tem um título, a partir do 35, o título é A Cegueira Espiritual. Verso 35 diz: Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você, um homem que não tinha conhecimento profundo como eles tinham, um homem que não tinha a vida religiosa que eles tinham, mas um homem sensível. Jesus fala com ele, e o verso 30 diz: então o homem disse: sim, eu creio. E depois de crer, qual é a atitude desse homem? E o adorou. E disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem se tornem cegos. Aí o 40. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos, Jesus? O Senhor está falando do suprassumo religioso chamado fariseu? Aí Jesus disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Jesus está dizendo aqui o seguinte: olha, vocês estão se fingindo de cego, vocês poderiam até ser cegos, mas vocês estão vendo o que eu estou fazendo, em nome de quem eu estou fazendo, a ação extraordinária de Deus que estou fazendo na vida desse homem. Mas se vocês quiserem continuar do jeito que vocês estão, vocês agora serão culpados disso. Escute uma coisa, meu querido e minha querida. Quantas oportunidades você já não perdeu de entregar a sua vida a Jesus? Quantas oportunidades você não já perdeu
de servir ao Senhor, de ter a sua vida transformada. Porque você está apegado a muita coisa. Esse povo estava apegado ao conhecimento que eles tinham, ao Pentateuco. Quantas coisas Deus não já falou ao seu coração, querendo transformar a sua vida, e você está com o coração duro, insensível. Você não quer deixar a vida de pecado, você não quer abandonar a farra, você não quer abandonar uma vida desprovida de espiritualidade real, santa. Quantas e quantas pessoas, infelizmente, talvez estejam nos acompanhando aí e já ouviram muitas vezes, muitas oportunidades que Deus já deu para ele, livramentos de morte, mas continuam apegados às suas vidas, assim como esses homens estavam. Queridos, uma coisa é certa: esses homens poderiam, diante de todo o conhecimento que tinham, aprofundar mais com Jesus, conhecer mais o que Jesus tinha para falar, e serem cooperadores de Jesus, serem instrumento poderoso, cada um deles na mão de Deus, mas perderam a oportunidade. Perderam a oportunidade de cooperar com Jesus, perderam a oportunidade de ver mais milagres, perderam a oportunidade de ter um relacionamento pessoal e físico com o Filho de Deus. Perderam, porque eles queriam continuar com as suas crenças, com o seu estilo de vida. Decidiram continuar com a sua relação, não com Deus, mas com os deuses que eles criaram. A insensibilidade espiritual, a cegueira espiritual, ela pode nos levar, querido, a supervalorizar as coisas em detrimento das pessoas. Valorizar uma parede mais do que pessoas. Valorizar uma estrutura na casa. Não vou ter célula aqui em casa porque dá muito trabalho, não sei o que, tá. Valorizar isso aí, do que abrir as portas para servir ao Senhor nas suas casas. Meus irmãos, eu já ouvi de algumas pessoas algumas perguntas. Uma das perguntas que eu acho até natural fazer, e eu vou responder aqui agora: pastor, e agora? Como é que vai ficar a igreja? Eu tentava responder, mas eu tenho uma resposta para dar agora, com relação à nossa igreja. Quem sabe exatamente, quem gosta de coisas tão bem medidas, são os matemáticos, são os economistas. Queridos, vai ficar do jeito que o Espírito Santo de Deus quiser, não é do jeito que o pastor Mauro quiser, não é do jeito que você quer, não é do jeito que as pessoas acham, é do jeito que o Espírito Santo de Deus quiser. E a sua vida pode ser uma vida mais abençoada se você permitir que a sua vida se submeta à vontade do Espírito Santo e fazer com que ela aconteça do jeito que Ele quiser. Escute isso. Os fariseus tiveram e perderam uma oportunidade maravilhosa de caminhar com o Filho de Deus, que veio de uma maneira impressionante fazer o maior número de milagres e de ações improváveis. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: você que está na sua casa, você que é membro dessa igreja, se você crê
que Deus está nos conduzindo segundo o propósito dEle, você vai deixar essa oportunidade passar? Você vai deixar essa oportunidade de cooperar com o que Deus está fazendo em nós e através de nós? Você vai se comportar igual esses homens infelizmente se comportaram, com cegueira, com insensibilidade, perdendo a oportunidade de cooperar? Não, meus irmãos. A minha oração é não. Nós vamos servir ao Senhor como nós nunca servimos, nós vamos amar a Deus como nós nunca amamos, nós vamos ser agentes de milagres de Deus como nunca nós fomos em toda a história da nossa igreja e da nossa vida. E eu creio, queridos, que o melhor de Deus já veio, que é Jesus, mas o melhor do extraordinário, porque Jesus nos ensinou, quando Ele disse que nós faríamos obras ainda maiores do que Ele fez. E eu continuo declarando pela fé, queridos, porque essa é a frase que está no meu coração, e a frase que está no meu coração é: essa cidade é pequena para a ação de Deus através dessa igreja. Eu creio de todo o coração, e o que Deus me impulsiona a viver ministerialmente, é aquilo que a palavra de Deus diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Queridos, o que mudará a direção que o Espírito Santo de Deus tem para a minha vida, para a vida dessa igreja, é apenas o Espírito Santo. Porque nesse momento, o homem quis de alguma maneira neutralizar o que Jesus fez, mas o homem não conseguiu. Depois desse milagre, Jesus continuou fazendo milagres, e realizando milagres, e realizando milagres, e cumprindo a sua missão salvífica. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é um homem, é o Filho de Deus, é o Senhor, incansável por ver a vontade de Deus ser estabelecida. Meus irmãos, Jesus, o Espírito Santo de Deus, está se movendo, irmãos. Você não é uma pessoa insensível, você não é uma pessoa dura. A vida às vezes nos leva a isso, mas nós somos filhos e filhas de Deus. E Deus, Ele nos preparou para uma grande obra. E se você crê nisso, querido, diga amém. Se você crê nisso, caminhe em direção a isso. Jesus não paralisou a sua missão, mas Jesus continuou convicto e determinado naquilo que Ele faria. Meus irmãos, eu creio. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora, se você não entregou sua vida a Jesus ainda, se você não confessou Jesus, se você está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero convidar você agora a confessar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, a reconhecer Jesus como o Senhor. Esse homem conheceu Jesus como aquele que curava, mas depois esse homem conheceu Jesus como aquele que salvava. Um dia eu conheci Jesus como aquele que supriria uma solidão que eu tinha. Mas Jesus é muito mais do que uma companhia. Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor dessa igreja. Jesus é o Senhor da minha família, do meu ministério. Aliás, do ministério dele que Ele me confiou. Jesus é Senhor, queridos. E nada interferirá naquilo que você se permitir deixar Jesus agir e fazer na sua vida. Sua vida
não precisa continuar do mesmo jeito. Você não precisa continuar insensível. Você não precisa continuar indiferente. Se o Espírito Santo de Deus está quebrantando o seu coração, querido, abra o seu coração. Abra o seu coração. No mínimo, pergunte: Jesus, o que é que o Senhor quer? O que é que o Senhor quer que eu faça, Jesus? Por onde o Senhor quer que eu ande? O que é que o Senhor quer que eu mude? O que é que o Senhor quer mudar em mim? O que é que o Senhor quer transformar na minha vida? E espera. Espera. E Deus vai agir em sua vida e através da sua vida. Vamos louvar a Deus agora.